O pessoal tá movimentando tudo no Twitter, hashtag Dança dos Boleiros, e agora a gente vai acompanhar a visita especial do técnico do Náutico, Wagner Mancini, a um colégio lá de Olinda. Os alunos fizeram aquela marcação cerrada. As palavras do técnico têm outro público-alvo. Em vez dos jogadores do Náutico, alunos de uma escola particular no bairro de Rio Doce, em Olinda. Garotos com idade dos 10 aos 18 anos, atentos aos ensinamentos do professor Wagner Mancini. O cara, para virar um atleta de futebol, ele tem que ter um domínio muito grande do aspecto emocional. Muita gente ainda nem sabe o que é isso daí, mas o cara tem que se controlar, ele tem que saber que existe um árbitro que muitas vezes ele vai achar que dificulta as coisas, mas que tem que estar ali para colocar ordem no jogo. Para o treinador, uma viagem de volta aos tempos em que ele era o estudante. Estava lembrando aqui da época em que eu estudei, que eu jogava futebol, não via a hora de acabar a aula para ir, ou nos intervalos a gente já tinha aquela turminha que jogava futebol. Então você acaba voltando no tempo e é uma sensação boa. Para os meninos, uma oportunidade rara de estar bem perto de um profissional do futebol. Os alvirrubros até trocaram a farda pela camisa do time. Só que os garotos não se satisfazem apenas escutando a palestra do treinador alvirrubro. Acostumado a entrevistas coletivas, Wagner Mancini está frente a frente a mais de 100 repórteres mirins. E a turma não alivia na sabatina ao convidado ilustre. Pergunta sobre a saída do ídolo Chiesa. Um atleta que não tinha funções só dentro de campo. Ele sempre foi um líder do grupo, ele era um cara, nos últimos jogos até usou a faixa de capitão, então era um cara que estava muito identificado, mas é óbvio que o futebol muda, a vida muda, vão chegar outros atletas que vão ocupar esse espaço. Então ninguém é insubstituível, né? E sobre a responsabilidade do técnico no rebaixamento do Sport à Série B no ano passado. Será que Mancini conseguiu convencer o rubro-negro Eduardo? A culpa não foi só dele, a culpa foi do elenco todo, mas ele tem sua parcela de culpa. Vai estar perdoado então? Tá perdoado. Eu tô com o Vadão agora. Se os alunos ficam satisfeitos com o papo, as fotos e os autógrafos, o professor Mancini aprova com louvor a estreia do Náutico no segundo turno do Pernambucano. Nós iniciamos o segundo turno vencendo, ainda mais por 8-0, que é um pouco atípico dentro do futebol moderno, né? Eu acho que o Náutico fez por merecer realmente fazer os 8 gols, porque teve volume de jogo. Agora, é um início ainda, a gente tem que ter os pés no chão, porque muita coisa ainda vai acontecer. E dá nota 10 ao atacante Rogério, um dos artilheiros do estadual. O Rogério tem força e velocidade, assim como o Chiesa, também tem feito gols. A gente está trabalhando bastante com o Mancini ali, porque o futebol tem que ser coletivo, né? Tanto faz fazer gol como dá. Bom dia, Marcel Júnior. Bom dia, Diego. E o Mancini, Marcel, tudo tranquilo? Como é que vai? Beleza. E o Mancini recebeu ontem um novo reforço, o volante Rodrigo Souto. 29 anos, já passou pelo Santos, São Paulo, Vasco, Atlético Paranaense e estava no futebol japonês. Eu fiquei 1 ano e meio fora, né, e estava já com isso na minha cabeça, né, por estar voltando aqui pro Brasil, até mesmo para estar perto mais da minha família, né, que eu estava lá sozinho, né, e estar retornando ao futebol brasileiro, que para mim seria importante também. Quanto mais rápido possível, né, estar junto com o grupo, estar podendo estar me integrando ao grupo, vai ser importante para mim, né, pessoal e profissional também. Achei um bom reforço, Diego, uma boa contratação do Náutico, jogador que se encaixa em algumas ausências ali do meu campo, na questão de volantes, vai formar um trio legal com ele, Carlos e Martinez, com certeza, um jogador muito regular e com essa qualidade que o Rodrigo tem. Espero que ele possa ajudar o Náutico. Marca, sai pro jogo e ainda tem essa experiência, né, para passar para os mais jovens. Experiência em jogos decisivos, principalmente, né, onde se exige mais dos atletas, é um jogador capacitado e gabaritado. Marcel, na Ilha do Retiro, o presidente do Sport, Luciano Bivar, tenta driblar aquela pressão. Eliminação da Copa do Nordeste em casa para o Campinense. Depois de 80 anos, derrota na estreia do Pernambucano para o Salgueiro. Logo no início do ano, o sinal de alerta está ligado na Ilha do Retiro, o que fez o presidente Luciano Bivar ir ao Sport para acompanhar os trabalhos mais de perto. Ele permaneceu ao lado da comissão técnica o tempo todo, conversou com o técnico Vadão e observou tudo atentamente.
Será que uma crise está rondando a casa rubro-negra? Não, o papo foi bom, não poderia ser diferente, tá? Estamos, na verdade, em formatação, querendo engrenar um time, né? Mas eu sinto que a gente está no caminho certo para formatar um time extremamente competitivo nesse ano 2013. Mesmo com o fraco rendimento de alguns atletas no início do ano, Bivar acredita na força do elenco. Cada jogador tem seu talento. Eu tenho absoluta convicção que eles estão dando o máximo de si. Não vejo aqui no clube nenhum jogador, tá certo, com mau desempenho, com problemas de ordem salarial atrasada, nada disso. Jogadores que temos aí e o desempenho que ele tem é exclusivamente no limite da competência dele. Então não tem por que haver puxão de orelha. Sobre as críticas ao primeiro jogo do estadual, o presidente viu até uma melhora na equipe. Foi o primeiro jogo do Campeonato Pernambucano contra um time que já está aí há 3 anos com um conjunto. Um jogo fora de casa, tá certo? E eu tenho a sensibilidade de que a gente tirou alguns aprendizados já desse jogo. Estava conversando com o treinador e cada jogo que acontecer a gente vai melhorando. Ainda com relação à saída de parte da diretoria, Bivar garante que não está à procura de um diretor remunerado para o futebol. Hoje, no momento atual, o esporte não cabe mais pelo tamanho que tem, pela responsabilidade fiscal, trabalhista, tudo, não cabe mais amador aqui dentro. Marcelo Júnior, eu falei hoje de manhã que se o presidente acabar dizendo que tá tudo muito bem, daqui a pouco sobra em dobro para ele, né? A cobrança vai ser em cima dele. Diego, o esporte não pode confundir. O clube está fazendo tudo certo como se estivesse tudo bem. Né? O esporte está pagando em dia, tá. O esporte contratou bons jogadores, contratou. O esporte tem um grande elenco, tem. Qualidade no elenco, sim. Agora, tá cobrando isso? Por que é que o time não corre? Por que é que o time não consegue os resultados esperados? Porque o time é eliminado precocemente de uma competição como a Copa do Nordeste, que esporte e outros clubes deveriam sobrar. Por que é que o time estreia depois de tanto tempo perdendo pro Salgueiro fora de casa? Então, essas respostas, o presidente tem que cobrar para ter. Alguém do futebol tem que cobrar do técnico, dos jogadores. Porque se ele tem toda a estrutura e não rende, alguma coisa tá errada. Ok, valeu, Marcelo Júnior. Amanhã, 11h30, a gente volta. Mais novidades no blog do torcedor e no nosso Twitter, @ReplayTVJornal. Tudo que é bom? Merece replay. Merece replay. Tchau, valeu. Hasta amanhã na vez. TV Jornal. Pernambuco em primeiro lugar.